pessoal, saudações tricolores. Que horrível, né? Acabamos de ver um jogo horroroso, mas muito ruim, muito ruim. E dos males o menor. Não perdemos. Achamos um gol, e a palavra certa é essa, achamos um gol, aliás um golaço, que fez injustiça com o time do União Espanhola. Vamos falar agora aqui desse empate horrível. Pra gente foi ótimo, para eles foi uma derrota, foi a mesma coisa que nós sentimos há 3 dias atrás. Foi uma injustiça eles terem tomado um gol no final, conosco foi a mesma coisa. Jogaram muito, a diferença é que nós jogamos mais do que o Vitória, mas eles jogaram muito mais do que a gente, em relação ao que nós jogamos com o Vitória. Eu acho que esse jogo merece algumas considerações. Mas antes de começar a falar, se inscreva, não custa nada você se inscrever, dar um like, anotar, ativar as notificações, os meus amigos que já são inscritos, dá um like e ajudar o canal a crescer. É importante que o canal cresça. E vamos falar agora do Fluminense. Foi um jogo ruim, como eu já falei, ruim, com um time do Fluminense totalmente desentrosado. Um time que não se falava, ninguém falava com ninguém ali. Para não ser mentiroso, só tinham 2 jogadores que se falaram o jogo inteiro. Só que um jogou bem, o outro fez a conta do chá. Foi o Nonato, que foi o melhor jogador na linha do time, e o Bernal. Porque a gente teve 4 estreias. O Júlio Fidelis, que para mim foi uma decepção gigante. Não, coitado, ele não é que ele é mau jogador, é que o time estava todo mal e o que ele tentou não deu certo. Aliás, o que todo mundo tentou não deu certo. O Wagner, mal também. Aliás, o caminho dos caras no primeiro tempo foi todo ele em cima do Wagner e do Thiago Santos, que é um horror. Depois entrou o Sintra, que não teve culpa de nada, o Sintra só fez o dele ali, não foi pro ataque, foi uma coisa, só fez o feijão com arroz. E o Wesley Natan, estava até comentando isso com um amigo no Twitter, no grupo do Zap do Leiteria. Eu achei o Wesley Natan, a gente tem que ter calma quando fala isso, é um moleque de 17 anos, a gente sabe que ele é um jogadoraço, que tem tudo para explodir. Mas analisando só o jogo de hoje, da mesma maneira que eu analisei o Júlio Fidelis, que eu estava esperando muito, o Wesley Natan não ganhou mais nenhuma bola. Nenhuma, ele não conseguiu fazer um drible, ele não conseguiu passar. Isso aí foi uma coisa que quando aconteceu isso com ele, eu falei assim, tem algum problema com a bola, não é possível. Mas vou analisar logo o time todo para depois falar do jogo. O melhor jogador em campo, na minha opinião, Vitor Eudes. Aliás, teve um youtuber que hoje de manhã, eu estava vendo ele, o pré-jogo dele, e falou assim, Vitor Eudes tem que se provar. Ele só jogou 15 partidas até agora, claro, é só barrar o Fábio. Aí você pode jogar, mas todas as vezes que ele jogou as 15 partidas, ele jogou muito bem. E hoje ele salvou o Fluminense. Inclusive em bolas que os caras estavam impedidos. E no gol ele não tinha culpa. O cara entrou na cara dele. Então o melhor jogador do Fluminense, aliás, para mim, o melhor jogador do jogo foi o Vitor Eudes. Seguido daquele cara do número 10 do União Espanhola. Bom jogador. Chato, inclusive, jogador chato. Bom, Júlio Fidelis, eu esperava muito dele. Ele não jogou, ele não foi horrível, mas não jogou, aí também estou tendo 2 pesos e 2 medidas. Ele não jogou o que eu esperava que ele jogasse. Também ele estava estreando, um time fora, um time desentrosado, mas ele não comprometeu. Isso, vamos falar a verdade, ele apareceu para atacar, é um jogador que aparece para atacar como ele aparece no Sub-20. Não apareceu na Copinha. Nesse ponto, exatamente nessa observação, foi bem, porque ele não sentiu o peso da camisa, não. Manuel, tranquilo, não fez besteiras, deu bicão quando tinha que dar bicão, era o cara que estava dando agora no segundo tempo, inclusive, antes do gol e depois do gol, foi o cara que estava comandando a defesa ali atrás.
Thiago Santos, nota 0. Não é só pelo gol, não. Ele levou 2 dribles da vaca no primeiro tempo. Ele é horrível. E há uma semana atrás, temos que ter uma dúvida, porque o Thiago Santos, porque o Inácio ainda não se provou. Tá? O Inácio não precisa se provar. O Thiago Santos prova que é uma merda. Ele faz um jogo bom e 5 ruins. A ponto de ele fazer aquela cabeçada, tendo uma gravata no cara e falar, eu fiz falta. Não, era pra ser expulso. Fez um ipom no cara, pô. Horrível. Wagner. O Wagner não era nem para ser o titular, era para ser o Jansen. Então o Wagner não estreou bem, estava marcando mal. Mas aí tem que dar uma desculpa, que é o primeiro jogo, o cara jogando fora, com um time todo desentrosado. Não foi, daria para ele nota 7. Aliás, para o Vitorioso eu dou nota 8. Para o Júlio Fidelis eu dou nota 5. Para o Manuel eu dou nota 7. Para o Thiago Santos eu dou nota 0. Para o Wagner eu dou nota 5. Para o Bernal eu dou nota 6. Para o Nonato eu dou nota 7. Para o Lescano eu dou nota 5. Para o Serna eu dou nota 5 por um motivo só. Ele conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo. Só por isso, senão seria a mesma nota do Keno, 4. E o Veraldo não deu nota. O Veraldo só teve uma chance, foi essa jogada do Serna, que ele matou e virou. Só, ele não teve mais nenhuma. É isso que eu falo. O cara não jogou bem. Vocês vão ver isso aí, daqui a pouco vão analisar do cara. O cara não jogou bem. O cara não recebeu uma bola. Nenhuma bola. Ele só recebeu aquela do Serna, mais ninguém. Só aquela do Serna e de mais ninguém. E dos que entraram, Paulo Baia, nota 5, ele não apareceu quase. O Wesley Natan, como é um moleque novo, está estreando, 17 anos, eu dou nota 5. Ele joga muito mais do que ele, mas muito mais. Mas hoje ele errou absolutamente 100%. Onde ele tentou fazer um drible, ele perdeu. Teve uma bola, isso que eu queria falar, que eu falei da bola que ele deu. Era um contra-ataque, não é nem bem contra-ataque, era um contra-ataque armado quando o Fluminense estava começando a se encontrar antes de levar o gol. Aí deu uma bola para ele, bateu para trás. A mesma coisa que o Keno fez, que o Serna fez, que o Nonato fez, que o Bernal fez, que o Júlio Fidelis fez. Aí eu fico pensando, que tem algum problema na bola? O mesmo erro de dar um passe errado, um passe de 5, 6 metros, não chega nem a 10 metros, rasteiro, sem ser a bola, sem estar pressionado. O cara passa da bola e toca atrás do cara. Quando o Wesley Natan fez essa jogada, eu falei assim, não são só todos os outros, ele também. Então, e os caras correndo pra caramba, talvez porque é para manter uma esperança, se ganhar aqui, como ele estava ganhando, ia a 4 pontos, entrava num bolo ali para poder disputar uma repescagem contra um time que vai descer da Libertadores. O time deles foi muito melhor. Agora me chamou a atenção uma outra coisa. Esse campo de grama sintética é completamente diferente dos campos de grama sintética que tem no Brasil. Não é igual ao campo do Atlético Paranaense, não é igual ao do Palmeiras, não é igual ao do Botafogo. Parece a grama sintética desse campo parece grama sintética de futebol society de clube. Vocês repararam que o cara, a bola estava correndo mais do que o normal? Eu não estou comparando bola nessa grama sintética com grama natural, não. Estou comparando essa grama sintética com a do Botafogo, por exemplo, onde a gente vai jogar sábado agora. Completamente diferente. Foi a primeira vez que eu achei, porque quando eu vejo o jogo do Botafogo, no Palmeiras, no Atlético Paranaense, com toda a sinceridade do mundo, eu não vejo, não vou falar da diferença que se tem de correr, do campo ser mais duro, de poder torcer joelho. Isso aí são coisas meio... você não tem uma comprovação científica, é o que o pessoal fala e você tem que acreditar. Porque você tem tá aí o Wesley, tá aí o Riquelme, Felipe, Isaac, Matheus Ferreira, que está voltando agora também, até saiu uma foto dele hoje no site, ele com o Riquelme, já está voltando na academia. Todos eles tiveram um problema de joelho, todos. Mais o André, mais o Alexander ano passado, ano retrasado, e não era de grama sintética, era grama natural. Quer dizer, você torcer o joelho, você torce em qualquer jogo.
Agora, eu não vejo tanta diferença da grama sintética nesses 3 clubes que eu falei aqui do Brasil. Tanto que o Botafogo perde, o Palmeiras perde, o Atlético Paranaense perde. Não é, já perdeu muitos jogos. O Fluminense já ganhou umas 4 vezes o Atlético Paranaense naquele campo. Então, agora, hoje não. Hoje parecia o campo de grama sintética que eu conheço de clube. Sabe aquele clube que tem grama sintética, que tem campeonato de futebol society interno? A grama sintética para mim é aquela ali. É a mesma. Eles não botaram a grama híbrida, nada disso. A bola corre demais. E pega uma velocidade. Os passes estavam muito fortes. A impressão que dava é que a gente estava jogando na altitude. O cara dava um passe de 3 metros, saiu uma bomba. E eu acho que nesse jogo aí que o Renato viu, óbvio, ele não pode aproveitar. Eu falei já do Paulo Baia, falei do Wesley Natan e não falei do Lavega. Lavega entrou bem. Entrou com personalidade, querendo o jogo, procurando o jogo em tudo que é claro. Ele não entrou nas pontas, né? Chutou para gol. Eu acho que o Lavega entrou bem. Pro Lavega eu dou nota 6,5. Só o Vitor Edes, 8. E o Nonato, pelo golaço que ele fez, foi um cara que correu o jogo inteiro. No time do Fluminense que correu, foi o Manuel. O Manuel não correu, o Manuel foi absoluto ali atrás. Sem estar nervoso, sem dar bicão pra frente. O Nonato, que tentou e conseguiu. E o Bernal. Bernal nota 5, o Nonato nota 7. O Bernal nota 5,5. O Bernal tentou 2 chutes para gol. Quer dizer, eles estavam tentando. Agora, foi muito ruim o jogo. A nossa sorte é que a nossa chave é muito ruim. O Fluminense vai terminar em primeiro, não vai cair em repescagem para jogar com o time da Libertadores. Acho que quem deve ir para esse jogo também na altitude vai ser esse time aí. Vai ser esse time aí que vai para a altitude. Pode ter certeza. Para ser sincero, eu iria com esse time também. Porque botar o time titular para jogar esse jogo lá na altitude, eu não levaria, eu levaria o time titular de banco, de reserva, e botaria o time de reserva jogando. Eu não ia botar o Wesley Natan, Júlio Fidelis, ia com o time completão. Só que quem ia botar o time para jogar ia ser o time reserva. Aí se o negócio estiver ruim, você enfia o Cano, você enfia o Martinelli, e ele tira o Thiago Santos, não vai. Pode botar lá o Davi Schultz, Davi é melhor do que o Thiago Santos. O Thiago Santos é muito ruim. O Thiago Santos, para mim, é o pior zagueiro que o Fluminense tem. Daqueles que nós já conhecemos, que não são da base. É isso, não tem mais o que falar. Foi um jogo horrível, o Fluminense achou um empate no final. Aliás, o Fluminense está se especializando em fazer ou levar gols depois dos 40 minutos. Bragantino, Santos, Vitória, hoje, quer dizer, os últimos 5 minutos a gente tem que ficar atento, torcendo para a gente fazer e não levar. É isso, não tem muito o que falar. Foi um jogo horroroso. E um jogo que o time não se entendia. Aí você vê, não é o dedo do técnico, é um time que estava jogando, eles não conseguiam trocar bola. Não conseguiam trocar bola. E no segundo tempo, o Keno, por exemplo, estava errando tudo. O Serra estava errando tudo. A impressão que dava é que eles estavam na altitude, tontos por causa do ar. De tão desencontrado que o time estava. De qualquer maneira, conseguiram um empate, conseguiram levar para. Não está na liderança porque no desempate, não. Está na liderança porque está na liderança mesmo, está na frente de todo mundo. Agora, o próximo jogo é o jogo que o outro empate será bom, não será ruim. E depois é ganhar os 2 jogos aqui, ganhar esse União Espanhola aqui no Maracanã, vai tomar um cacete de 3 para cima. E o Once Caldas também. Não vejo nada demais. Quer dizer, o Fluminense vai terminar em primeiro. Mas ainda bem, porque o Renato falou uma coisa que deixou subentendido, que a Sul-Americana não é tão importante. Não, a Sul-Americana para mim é a mais importante que a gente está disputando. Primeiro, porque é a taça mais fácil da gente vencer. Segundo, porque é uma taça que dá lugar numa fase de grupos da Libertadores. Terceiro, porque é um título internacional. Quarto,
porque já garante pode garantir outro título internacional, que é a Recopa. Recopa Sul-Americana, que é essa que a gente ganhou da EDU. Se a gente ganhar a Sul-Americana, a gente vai jogar contra o Libertadores. Campeão da Libertadores para jogar por uma Recopa, que é dinheiro também. Então é muito importante, mais importante do que o Campeonato Brasileiro, mais importante do que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai nos garantir, por exemplo, a Supercopa, jogar contra o campeão brasileiro. Mas eu prefiro jogar a Recopa, falando sério, a Recopa Sul-Americana, para jogar contra o campeão da Libertadores. E ser campeão da Sul-Americana é um torneio internacional. E garante da mesma maneira a Libertadores para o ano seguinte. Então é um torneio, o Renato fez um muxoxo desse torneio, não, isso para mim é muito importante. E mais, paga bem mais do que o Campeonato Brasileiro, e contando a Sul-Americana com a Recopa, paga igual a Copa do Brasil. Isso é outra coisa importante. Falou, gente. Terminando aqui, contando com a inscrição de vocês e contando com vocês se inscrever, solicitarem um nomezinho para participar, R$15. Eu falei ontem, é mais barato que duas Stella Artois, duas Heineken, mais barato do que duas Heineken. Você pode ganhar um air fryer novinho, dentro da caixa, com nota fiscal, com tudo. Um air fryer que nós ganhamos de uma outra pessoa que nos deu para rifar e a gente fazer os exames na Dorinha. Na Dorinha não, desculpa. Na Charlotte. Falou? Vou ficar aguardando a chamada de vocês. É só mandar um zap para mim. Hoje um mandei, já coloquei ele no grupo, mas ele ainda não tinha aparecido lá para escolher um nome. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.